a nossa família, quando ela vive se importando, priorizando em agradar a Deus, honrar o nome dele, há muitas vezes um cessar de guerra. E esse primeiro cessar de guerra é primeiro dentro da nossa carne, né? Que a nossa natureza humana se rende ao Espírito de Deus. E aí, ou seja, eu me rendo àquilo que eu quero, não ganha da lei de Deus dentro de mim. Então eu começo a ser uma pessoa que vive em paz. Paz não é um sentimento, não é uma emoção. Sim. E não é aquela coisa de, eu preciso estar em paz para tomar uma decisão. Não. É quando a nossa natureza humana se rende à lei de Deus, o próprio Deus nos faz entrar num estado de paz. E uma família também, quando se rende às leis de Deus, vocês vão perceber que elas deixam de viver em guerra. Família que vive brigando não é de Deus, tá? Sinto lhe dizer... mas não é normal, a diferença do normal e comum, né? Não é normal. Um casal que briga sempre não é normal, tá? É normal pro mundo. O que Deus tem pro casal não é isso, pra família não é isso. Uma família que briga muito está desencaixada do plano original de Deus. Fala, galera! Mais um podcast no ar. E hoje um tema muito importante. Como honrar a Deus com a sua família. Falaremos 3 coisas que aprendemos na história do rei Asa e você vai ver como é simples, mais profundo, mas se uma família estiver afim e dedicada para Deus, vai conseguir fazer isso facilmente e a sua família com certeza honrará e adorará o único Deus, o nosso Cristo Jesus. Bom, mas antes de mais nada, não posso perder o costume porque a minha esposa pede que eu fale, ela gosta disso. Roda a vinheta! Bom, galera, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Se você não nos segue, segue aí, ativa o sininho, curta. Se você não gostou, curta também. Encaminhe o pessoal da igreja. Mas antes de mais nada, meu amor, dá um oi pra galera. Oi, gente, tudo bem? Mais um tema muito especial aí, retirado da história do rei Asa, lá de 2 Crônicas. A gente fez já uma parte, né, falando sobre alguns tópicos, sobre como destruir a idolatria, né, os falsos deuses. E agora a gente vai trazer alguns tópicos sobre como ter a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro, né? Como a nossa família pode adorar ao Deus verdadeiro. E espero que vocês gostem. Depois eu quero falar dos férias com princípios. Pode falar do férias com princípios, nós não falamos do outro, né? Poxa vida. Galera, se você tem filho ou filha, temos aí um programa de férias bem bacana aqui na Zona Norte ou Zona Oeste de São Paulo, muito Oeste. Legal. É Oeste, Norte, nunca sei, né? Enfim, mas é lá pra Piqueri, enfim, é pertinho, muito bacana. Vamos trabalhar sobre o tema Jacó. Mas nós temos ele, que está aqui no nosso bastidor. Biel, dá um oi pra galera. Olá, meus irmãos, queridos ouvintes, que Deus abençoe vocês grandemente. Biel Produções aqui na área mais uma vez para mais um super episódio. Tamo junto, deixa o seu like, se inscreva e compartilhe esse episódio. Valeu! Boa! Ô, Bielzinho, depois faz aqui, ó. Coloca aí o Biel Produções aqui. Nossa, é mesmo? Pode pôr mesmo? Beleza. Faz lá, deixa aqui pra gente passar com contato. Depois a gente coloca aqui, ó, a Clínica Canaã, que nós temos também. Nós temos a Cereja do Bolo, que são as empresas que patrocinam todo esse trabalho aqui, né? Então a gente, né, investiu um dinheiro, as 2 empresas são nossas, nós pegamos uma parte aí, Deus incomodou a gente, né? E estamos tentando, nos esforçando, entregar algo para o reino de Deus, né? Além da nossa própria empresa, das 2, isso aqui também, né? Um momento mais dedicado. Bom, a história do rei Asa, galera, é o seguinte, ele é bem importante, nós falamos no outro episódio, vamos falar agora, e ainda vamos encerrar depois um outro tópico com coisas que também nós aprendemos que não devemos fazer. Porque o rei Asa, perto do final da sua vida, ele dá umas escorregadas, né? Para de confiar em Deus, enfim, ele mostra algumas coisas. E é importante, porque a gente vai começando a ter um tempo muito, muito velho na igreja, a gente começa a achar que tá tudo relaxar, bem. Né? O crente velho, a gente estava conversando até agora aqui, né? Os crentes velhos acham que sabe tudo. Quando você vê, o crente velho já não tá mais confiando em Deus, confia nos médicos, confia nas outras pessoas, mas Deus acaba deixando de lado, vira apenas um ritual. Então também é um alerta pra gente que quer seguir a Cristo até o final da nossa vida. Bom, e hoje nós vamos aprender 3 coisas, meus amigos, importantíssimo para uma família ser forte e contar com a ajuda de Deus para se proteger do mal, tá? E o primeiro tópico é, no momento bom, Asa construiu uma fortaleza. E eu vou ler para vocês aqui, ó, 2 Crônicas 14:7. Disse, pois, a Judá, edifiquemos essas cidades e cerquemos-las, nossa, desculpa, mas dislexia, de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor, nosso Deus. Buscamos-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois a prosperaram. No NTLH,
Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado o Senhor, nosso Deus, e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. Galera, só o ler aqui a gente poderia conversar várias coisas, mas o que eu quero trazer é que ele está falando que no tempo que ele estava com a terra quieta, com pouco caos, um momento bom, o que ele fez? Ele estava curtindo a vida doidado? Não. Ele começou a preparar muralhas, fortalezas e portões com trancas. Porque se caso acontecesse alguma coisa, eles estariam se preparando para o mal. E o que nós queremos destacar é a importância de, quando tudo vai bem, nós nos prepararmos como família para um momento difícil. Nossa igreja ministrou um tempo atrás sobre montanhas e vales. E a vida é isso mesmo. Nós vamos ter aflições, o dia mau está para todos, o dia bom está para todos. E nós temos que nos preparar. Acontece que muitas famílias, quando se tem uma única decepção, a gente percebe acompanhando algumas, acontece uma coisa, parece que realmente acabou tudo, né? Mas por quê? Porque na hora boa estavam curtindo a vida doidado, não estavam se preparando para o momento ruim. E o cristão verdadeiro, a família que é de Deus, ela se prepara. Enquanto ela está na bonança, enquanto ela está bem, ela já está se preparando para o momento ruim. Exato, até porque a gente sabe que a nossa vida aqui na Terra, ela vai ter muitos sofrimentos, né? Então a gente já se prepara porque a gente sabe que uma hora esse sofrimento vai chegar. A qualquer momento pode ter uma perda, a qualquer momento a gente pode perder o nosso emprego, a qualquer momento a gente pode ter uma perda, né? Alguém pode nos abandonar, nos trair. Então são coisas que podem acontecer enquanto a gente está nesse mundo. O pecado entrou no mundo e nós precisamos saber que a qualquer momento nós vamos passar por esse vale. E a nossa família também vai enfrentar isso, os nossos filhos também vão enfrentar isso. Eu sei que é triste, mas a gente, né, com essa teologia da prosperidade, da bênção, né, com as pessoas só ensinando, a gente estava falando também agora no intervalo com o Biel, sobre as grandes mentorias, né, dos milhões, da felicidade. A gente acaba tendo uma visão muito otimista da vida, dessa vida terrena, e não é isso que a Bíblia nos ensina, né? As promessas de Deus no Novo Testamento são voltadas para a eternidade, não para o sucesso terreno. Exato. Aquele que tinha pouco sucesso entre as pessoas, para Jesus era o maior, né? Não você adora falar de João Batista, gente. Então, o sucesso, ele não tinha o sucesso que essas pessoas têm. Não. O sucesso para Deus, meus amigos, é bem diferente do sucesso que nós temos. Um homem que tem muito sucesso com homens, provavelmente ele tem pouco sucesso com Deus, tá bom? É bem importante isso. E em João 16,33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Em mim, Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não tem o que fazer, nós vamos ter aflições. O local que ensina a palavra de Deus, mas não explica que teremos aflições e devemos nos preparar para ela, não é uma igreja bíblica. A igreja bíblica nos prepara para a eternidade, para que entremos no caminho do Senhor, mas nos prepara para que nesse mundo nós não nos percamos desse caminho. Porque quando eu não me preparo para esse dia, é essas frustrações que me tiram do caminho de Deus. E a gente tende a relaxar no momento bom, né? Então, baixa a guarda, né? Baixa a guarda, pode ver. Quando que os pais ficam desesperados? Agora eu vou pegar firme no meu compromisso com Deus. Quando alguma coisa vai dar errado. Quando que os pais buscam um conselheiro para falar sobre o filho? Quando tem alguma reclamação e eles não sabem o que fazer. Então parece que um problema acontecer para a gente se mover para ter uma atitude diferente. Eu preciso ficar doente para começar a me cuidar. Então aqui ele está ensinando para a gente um princípio de que no dia bom é que eu me preparo para o dia mau. Exato. E aí, quando uma família está focada apenas em aproveitar a vida, desfrutando dos seus ganhos, enfim. Ou às vezes a gente estão falando, não é uma família rica, não. Mas uma família que vive nesse lazer deles, uma coisa deles, estar com a família, fazer churrasco, essas monte de bobeira. O que acontece? Você já está construindo em algum lugar, tá? Você já está fazendo a construção. A Asa fez o quê? A construção de muralhas, fortalezas e portões. Você já está fazendo essa construção. Só que quando nós vamos para o Evangelho, eu quero saber onde você está fazendo essa construção. Porque automaticamente você já está construindo. Agora eu quero saber que base.
E aí nós vamos voltar para Cristo. Se você já está construindo de um jeito ou de outro, eu quero saber se a base é areia, se a base é rocha. Se a base que você está construindo na fase boa, você está encucando cada vez mais os princípios de Deus, encucando as leis de Deus, a graça de Cristo no seu lar, se você realmente estiver fazendo isso no momento bom, você está realmente edificando a sua casa na rocha, que é Cristo. E se você vai reparar que na parábola da construção, em Mateus 7, as mesmas dificuldades, as mesmas tempestades pegam quem tá com a casa na areia e casa na rocha. Ou seja, as aflições vão chegar. Só que se você não se preparou para elas, a sua casa vai desmoronar. É por isso que as famílias, mesmo que não se divorciem, vivem um casamento péssimo, uma família péssima, uma amargura, é cristão só na igreja, em casa é uma porcaria, ninguém se fala, tudo no telefone, é filho lá e responde aqui. Gente, é um caos essa casa. Por quê? Porque no momento bom, ninguém teve a disposição, e principalmente o sacerdote da casa, o homem que é o cabeça, não teve a disposição de construir a base da sua casa nos princípios de Deus, que é Cristo. Exato, é que até lembrei de Gálatas 6, do 8 ao 10, que fala, né? Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Agora, quem planta no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Né? Então, onde nós estamos plantando? A gente está plantando na carne, ou seja, eu tenho uma folguinha, sobrou um dinheirinho, o que eu vou fazer? Eu vou comprar isso daqui, vou trocar o carro, eu vou viajar, eu vou descansar mais. Vamos sair para jantar. Sobrou um tempinho na sua agenda, o que você faz? Hoje eu vou ver um filminho, vou ver um Netflix. Quando você resolve plantar na carne, você colherá da carne. Desde a época de Noé, né? Aquilo que você planta, você vai colher, virou uma lei. E o que é colher na carne? É colher a morte. São coisas que significa que aquilo que você plantar, quando você planta nesse terreno, é uma coisa que tem tempo, é temporal, né? Ele é finito. Então, significa que você vai colher coisas pontuais. Seu prazer é ali pontual, acabou. Agora, quando você planta, você tem um tempinho a mais, um dinheiro a mais, um recurso a mais, uma saúde a mais, e você resolve plantar nas coisas espirituais, você vai colhendo cada vez mais vida, até chegar à vida eterna. Então, o que a gente faz quando está tudo bem, o que a gente faz na sobra, define muita coisa de como vai ser quando chegar esse dia ruim. Muito bom. Beleza, então como que eu devo construir da forma correta? Mateus 7,24 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, se assemelhará ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, é aquele que escuta as minhas palavras, diz Cristo, e as pratica. Então é muito simples, no momento bom, pratique o evangelho na sua casa, não deixe de praticar porque tá bom. Agora que tá bom, pratique mais ainda. Quando um casal vai resolver um grande problema sobre um assunto, não é quando tá todo mundo já contagiado pela emoção, não tem assunto que não conseguiu resolver. Cria-se um momento bom, vai lá e conversa. Como Esther salvou o povo de Deus? Criou um momento bom, um cenário bom e fez com que o povo fosse salvo pela coragem dela, né? Mordecai a indica o que fazer, eles oram, jejuam e olha, ela criou uma situação boa. Num casamento na família é isso, o momento está bom, é hora de você aplicar os princípios bíblicos, ensinar, discipular, esse é o momento certo, não quando está ruim, porque quando está ruim já está todo mundo mais contagiado pelo coração. Até você sempre fala, né? As conversas difíceis, elas têm que acontecer quando as pessoas estão bem. Porque se no meio de uma briga, tá todo mundo alterado, tá todo mundo mal, aí eu vou querer lançar verdades, ninguém vai processar aquilo. Nosso cérebro emocional tá tomando conta naquele momento. Então, o racional foi pro brejo. Agora, quando você tá bem, quando você tá calmo, é onde você consegue chamar a pessoa para uma conversa, consegue aprofundar alguns temas, né, que você precisa tratar com seu filho, com seu marido, com a sua esposa. Só que, no momento bom, dá preguiça, porque parece que... Tá bom, eu vou piorar, eu vou tocar bem nesse dia, nesse feriado, que tá todo mundo relaxando, eu vou tocar nesse assunto desagradável que eu sei que pode gerar um conflito? Porque no dia bom, a gente tem que aproveitar para fazer coisas relevantes, né? Não só para passar o tempo. Que vão edificar, porque as chuvas e as tempestades vão chegar. Vão chegar. E você vai perceber, quando alguém tá construindo uma casa, quando tá chovendo muito, ele tá construindo a casa?
Não. Não, ele constrói quando o tempo tá bom. Ele dá uma pausa, né? Então, pra eu construir um relacionamento saudável na minha casa, é quando o tempo tá bom. Eu construo algo mais sólido, mais firme. E muitas vezes, quando a família vive um tempo de bonança, ele acaba se distraindo. E aí ele deixa de se preparar espiritualmente. E como isso? Por exemplo, você vai pegar, tem gente que falta com frequência no domingo no culto. A gente já falou, tem gente que só vai em dia de escala. Tem gente que qualquer compromissinho de família falta, viaja. Feriado, se Jesus voltar no feriado, metade da igreja fica. Aqueles que tinham chance de ir não vai mais. Porque a galera adora o feriado pra viajar. Vai pra sítio, papaya, levar os filhos pra criar memória. Vai criar memória. Até no feriado da Páscoa o povo viaja. Peraí, gente. Ao feriado da Páscoa, a gente está comemorando a ressurreição de Cristo. Você comemora viajando? Pô, vai pra igreja, cara, Exato, né? duro. Tipo, é a ressurreição de Cristo. Por que você vai curtir a vida loucamente? É isso aí, Baal e Azerá, né, galera? Estão deixando contaminar o nosso povo. Vamos deixar, não. Então, a gente tem que perceber que essas pessoas, pode ver, ó, grupo pequeno, célula, reuniões da igreja, encontros, eventos. As pessoas, no momento bom, elas começam a se distrair. Ah, eu não vou conseguir nessa reunião, porque eu tenho um negócio aqui. Porque elas estão bem, né? Elas estão bem. E aí mal sabe elas, sabe? Você faltou no culto do domingo, tá tudo bem, né? Não tem problema, um culto ou outro. Mal sabe você que durante a semana você vai ser colocado numa prova, que você precisaria ter ouvido aquilo para você suportar aquele dia ruim sem ruir. Só que como você não foi, você tá fraco, você não tá com a palavra de Deus dentro de você e você não vai ter estrutura para aguentar quando a tentação chegar, quando Satanás mandar algum agente para te apurrinhar, né? Então, a gente acaba esquecendo de se fortalecer no dia bom para se preparar para esse dia ruim. Cara, muito bom. A gente sempre vai citar um pouco das pregações que nós temos na nossa igreja, não só como um fato de honrar os nossos líderes, mas exatamente para compartilhar, cara, porque o que a gente tem aprendido é muito rico, né? E uma das vezes o Fausto pregou sobre não negociar a nossa fé. Então, na hora boa, eu vejo que as famílias, elas negociam a fé. No momento bom, elas negociam. E aí, por elas não se prepararem bem, quando chega o dia mal, ela negocia mais ainda. Porque aí ela vai aceitar qualquer caminho, o caminho mais fácil, porque ela não está preparada para aquilo. E aí que a gente aprende que nos tempos de paz devemos levantar muralhas espirituais, fortalecer nossa fé, nossa comunhão e nossa obediência. Assim, quando o dia mal chegar, as dificuldades serão mais fáceis de enfrentar. Ou, no mínimo, Deus nos dará, né, mais capacidade e paciência para enfrentar esse momento. Só que eu quero trazer uma coisa muito importante. No contexto de Asa faz tudo isso, mas quando chega a guerra, quem ganha a guerra não foi o que Asa fez, e sim Deus. Ele ora a Deus. E meditando na palavra, falei, nossa, então está se contradizendo a palavra. Não está. O que a Bíblia quer trazer para o nosso coração hoje sobre esse assunto é que quando Asa estava fazendo algo bom, numa fase boa, construindo, pagando o preço para construir uma proteção, significa que ele estava guardando o coração dele. Porque se eu me deixo levar pelo momento bom, eu entro numa distração, eu entro em Baal, eu entro em Azerá e eu me perco, e aí eu não estou preparado, e quando chegar o dia mal, eu posso pedir ajuda para Baal e não para Deus. Quem vai trazer a vitória para nós? A graça sempre é de Deus. O que Deus nos pede é para que a gente proteja o nosso coração. O construir as muralhas significa que eu protejo o meu coração para que quando esse dia mal chegar, eu não me torne um cara amargurado. E eu entenda o processo de Deus. Porque eu já, no preparo, eu já sei que eu vou passar por aquilo. E aí eu sei o que Deus espera. Que todo sofrimento, biblicamente, é uma forma de eu ser aprovado pelo Senhor. O que o fruto do Espírito me traz. Quais são as características que eu tenho que ter. Indiferente se eu estou no vale ou na montanha. Se eu estou no momento bom ou no momento ruim. Você traz à memória aquilo que dá esperança, né? No dia mal. E protege para não viver essa vida inútil de Baal, Azerá e essas futilidades mundanas. Então, quando eu me preocupo em me preparar, em discipular minha família no momento bom, além de eu me preparar para o dia mal, eu me protejo naquele momento para não ser pego de distração por Baal ou por forças malignas. Porque Satanás quer achar uma brecha de entrar. E quando você está bem, você vai com mais intensidade. Então você protege o seu coração para não ser enganado no momento bom. Porque também no momento bom é muito fácil a gente ser enganado. Tem gente que quando é muito próspero, ganhou dinheiro, some da igreja, pode ver.
Tem gente que conseguiu um casamento e some da igreja. Por quê? Porque nessa construção, nos momentos bons, ele não se preparou para isso. Agora ele está iludido. Ele colocou o trabalho como Deus, ele colocou a pessoa como Deus, o filho como Deus, seja o que for a área. E aí você falando sobre aproveitar um momento bom para discipular a família, me veio na mente assim, a infância, gente, é um momento bom para você discipular os seus filhos. É a melhor fase. Porque não é difícil levar uma criança para a igreja, ela vai. Ela só vai, entendeu? Só você falar, arrumar ela, dar um banho nela, que ela não vai apresentar resistência. Se a sua criança está numa fase de apresentar resistência para ir para a igreja, é porque você já relaxou. Né? Porque em algum momento você já deu brecha, você já apresentou resistência, você já foi inconstante. Falou mal da igreja. Você já falou mal da igreja. Vai com cara de triste. Você já flexibilizou esse compromisso. Porque, em geral, as crianças têm uma predisposição, elas gostam das coisas de Deus, elas gostam de Jesus. Tem várias pessoas que eu conheço que nem cristãs são e os filhos amam Jesus. Só que eles vão perdendo isso ao longo da vida porque não é cultivado, não é semeado. Então a infância é um momento bom para plantar no coração delas. Por quê? Porque todo mundo fala que a adolescência é uma fase difícil. Se é uma fase difícil, como que você está... Que muralhas espirituais você está levantando na vida dos seus filhos para que quando ele chegar no momento difícil, ele tenha a palavra de Deus dentro dele, ele ame, já tenha tido um encontro de verdade com Jesus, já tenha as leis no coração e ele não vai se desviar. E se desviar, temos a promessa de retorno na Bíblia, porque você plantou. Então, aqui também vamos usar esse momento em que o coração da criança está voltado para as coisas de Deus para semear, porque depois, quando ela chegar na fase de escolha, de independência, você não vai ter plantado, não vai ter o que colher, e aí você vai ver o seu filhinho indo para o mundo. E se a gente não faz isso, nós vamos cair e mostraremos que a nossa construção foi fraca, né? Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, você vai passar vergonha. Mas aí tem uma coisa muito legal. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Como está em Isaías 40:31. Só que o esperam no Senhor não é sentar na poltrona e comer amendoim. O esperam no Senhor é entregar a sua vida para Deus e amar o próximo. Então eu sempre estou praticando, como é a construção na rocha. Eu escuto o que Deus fala e pratico. Esperar no Senhor é isso, é ativo. Ninguém espera no Senhor passivo. Ninguém. É como Noé, que esperou pelo dia do dilúvio como? Construindo a arca. E como Noé construiu? Ele fazia tudo que todo mundo fazia. Na hora livre, ele construiu a arca. Então, na hora livre... Quando estava todo mundo curtindo, descansando, vendo uma série, tomando um vinho, ele estava construindo. Então, imagina as pessoas passando, esse cara é maluco. Então... As pessoas vão ter que olhar pra gente e falar assim, essa família é meio estranha. Mas quando o dia mal chegar, eles vão olhar pra gente e falar assim, é neles que eu vou tentar me refugiar. Só que ninguém te procura, você vai parar, que as pessoas nem te procuram. Porque você tá já no mundo. As suas alternativas não vêm do alto, vêm da terra mesmo. Porque você está se misturando com esse povo, você não está realmente se preparando para esse dia mal. Tópico 5. Tópico 2. Tópico 2, desculpa, tópico 2 desse vídeo. Consertou o altar de Deus e ordenou o povo que adorasse apenas o Senhor Deus, obedecendo às suas leis. Gente, ele ordenou que o povo adorasse. Ele ordenou, ele mandou. A gente tem medo de fazer as coisas, gente. A nossa casa, homens de Deus, não é para vocês serem, como fala? Abusivos. Abusivos. Mas o homem protetor, ele é firme. Ele tá vendo, ele não pode ver a família dele, a mulher dele indo pro inferno junto com os filhos, uma vida errada, a criança no lugar do pai, o pai dorme na sala, a criança na cama, a criança com 9 anos, sei lá, fazendo xixi na cama, tomando uma madeira, tá tudo perdido. A criança não consegue fazer nada sozinho. O homem tá vendo. E ele começa a ordenar que o povo adore a Deus e obedeça às suas leis. É isso. O homem, quando ele olha a casa dele, ele tem que consertar esse altar. Altar é um lugar de sacrifício. Altar é um lugar de sacrifício. Você, quando vai casar, sobe no altar, porque o casamento é um lugar de sacrifício, a família é um lugar de sacrifício. Um sacrifício que suba uma oferta que agrade a Deus e que Deus aceite a sua família na eternidade. Se eu não construir esse altar dia após dia na minha casa, a minha família jamais vai para o céu. E eu vou responder por essa família. E quando eu construo um altar, eu ordeno que o povo adore a Deus. E eu ordeno que o povo aplique as leis. Por isso que eu tenho que ensinar.
tá? Então, quando o povo começa a desobedecer a Deus, é muito comum que o altar dedicado a Deus vai caindo. Você vai percebendo. Os altares, os sacrifícios vão ficando vão ficar de lado, eles vão sendo deixados de lado quando a família começa a desobedecer, quando começa a se afastar de Deus. E em nossos lares isso não é diferente, tá? Então, quando estamos distraídos espiritualmente, dificilmente vamos manter um altar vivo dentro de casa. Então, a nossa oferta vai ser para outro Deus, mas não vai ser para o nosso Deus vivo. Bom, sem um lar que funcione como um verdadeiro altar ao Senhor, jamais conseguiremos ofertar algo para Deus. Qual que é a importância da gente consertar o altar dia após dia? Porque tudo que eu vou oferecer para Deus, se eu não tiver esse altar construído, o cheiro não chega. Né? Vamos fazer as analogias decentes que a gente tem no Velho Testamento, trazendo para a prática hoje. Eu preciso construir esse altar com a minha família para que esse cheiro agrade ao Senhor. Sem esse altar, não tem oferta. A minha oferta ela é errada, tá? E como que eu faço isso? Eu tenho que oferecer o quê no altar? A minha natureza humana. Agora nós não temos mais que matar os bezerros. O gato, agora tem um monte de pet, oferecer o gato, o cachorro, o Senhor, perdoa meu pecado aqui, eu tô matando a banguela aqui, ó. Aceita ela aqui. Não é assim. Agora, no altar, nesse altar eu ofereço a minha natureza humana. Eu morro para mim mesmo, para que eu tenha a vida eterna. Esse é o sacrifício que Deus espera. E aí eu preciso deixar de fazer as minhas vontades, eu preciso renunciar às minhas vontades, e aí sim eu vou conhecer a vontade de Deus. Você jamais vai conseguir conhecer a vontade de Deus sem renunciar às suas vontades. Exato, lá em Romanos 12:1 fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Então, qual é o culto que a gente oferece? Romanos 12:1. Eu tá separei. Aí? Ah, então eu dei spoiler. Não tem problema. Que eu lembrei dele agora, e é verdade. O que é o sacrifício? É quando a gente oferece de nós. Então, dentro da nossa casa, as pessoas estão oferecendo de si. De si é o seu tempo, os seus recursos, os seus dons, os seus talentos. Nós estamos oferecendo isso em sacrifício a Deus e em serviço do próximo. Exato. E o que é o construir o altar, pra gente pensar, né? O construir o altar é viver uma vida básica de Cristo. Básica. Construir o altar, não é a oferta ainda, olha lá, tá? O básico é, o que é fazer? E você vai para a igreja, você vai escutar a palavra, você vai ser exortado, vai participar de um grupo pequeno, você vai fazer parte, às vezes, do ministério que tem na igreja, servir as pessoas dentro do seu pequeno grupo, você vai abrir sua casa, né, para servir as pessoas, você vai construindo esse altar. As práticas espirituais fazem com que você construa um altar. E com o processo em andamento, com o altar construído, aí sim a nossa oferta começa a subir um cheiro para Deus. Ou esse cheiro vai agradar, ou esse cheiro não vai agradar. Então, esse altar, além disso, eu proíbo os altares passados. Então, o que a gente falou do vídeo passado? Pagãos, né? Eu destruo os altares de Baal, eu destruo os altares de Aserá. Então eu preciso, simultaneamente como trabalhar para Deus, destruir o tempo todo esses altares que vão entrando em casa. Entra através de uma música, entra através de uma nova amizade, entra através de uma série, entra através de um amigo do trabalho, entra qualquer coisa que vai ganhando espaço, que vá fazendo parte da rotina da pessoa. Ai, minha filha adolescente, não tira o fone de ouvido. Né? Ela fica o dia inteiro ouvindo música. Que música? Né? Provavelmente não é louvor. Porque quem ouve louvor não tem a necessidade de ficar o dia inteiro ouvindo louvor. Porque louvor é um momento seu de... Você pode ouvir de vez em quando, no carro e tal. Mas aquele hábito que a gente tem é porque eu tô viciado no som. Eu preciso de uma emoção, de uma dopamina diferente para me mover. Ali já tem um altar. Né? Então, tudo aquilo que você vê se construindo de altar pagão, que não tem a ver com o Deus verdadeiro, você tem que primeiro destruir, para depois você, em paralelo, você construir o altar para Deus. E você vai perceber que altar você está construindo pelaquilo que você vê, pelaquilo que você escuta, né? Porque os nossos olhos são janelas para nossa alma, e os nossos ouvidos, a fé vem pelo ouvir. Então, da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a fé em quem? Agora tem que saber se é em Baal ou em Deus. Exato. Então, o que eu estou ouvindo, o que eu estou adquirindo, vai construir o meu altar. E aí, quando eu estou com o altar construído, eu quero saber
Como que eu adoro ao Senhor de forma correta? Como que eu ofereço a oferta? E Davi tem um exemplo muito bom que está em 1 Crônicas 21. Quando ele conta o povo, ele se arrepende, aí tem né, acontece as consequências. E dentro, no final dessas consequências, Davi, junto com... Né, ele vai orando a Deus e Deus, né, tira a consequência, mas pede para que Davi compre o terreno de um homem e ofereça lá os sacrifícios. E aí quando Davi chega para os homens para falar, o homem já estava morrendo de medo, porque a situação estava muito caos, e ele fala assim para Davi, pode ficar com tudo, não precisa me pagar nada. Aí Davi responde assim, isso não quero isso de graça. Eu pagarei o preço justo, não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. Ou seja, a oferta que agrada a Deus é aquilo que me custa. Se você não está tendo sacrifício, não está te custando nada, essa oferta não agrada a Deus. Se está sobrando e aí você está dando, né? Se está sobrando, eu dou o que sobra. Ou eu tenho muito disso, eu dou isso porque eu tenho muito. Não, Deus quer aquilo que você tem pouco. É isso que Ele quer. Porque isso que você tem muito, gente, você pode dar também, óbvio, né? Se você tiver para ajudar, alguém precisa. Mas Deus quer essa oferta. O holocausto que Ele vai aprovar, a oferta que Ele vai aprovar é isso. É o melhor, né? Não é o que Caim faz, é o que Abel faz. É o melhor, ele dá o melhor, aquilo que vai custar mesmo. Que aos nossos olhos terrenos teremos prejuízo. É isso que Deus espera como oferta. Então aquele seu momento de descanso, você não vai descansar. Soninho, né? Horinhas de sono. Esse é difícil ofertar. As suas férias, tirou 30 dias. Você vai viajar 30 dias? Não, você vai tirar 10 dias, você vai viajar, mas 10 dias você vai pegar uma família pobrezinha que não tem como viajar, você vai levar pra passear, você vai ajudar a igreja, você vai arrumar aquela sala, sabe aquela salinha do ministério infantil que tá precisando de uma reforma? Sabe aquele lugar que tá com as cadeiras sujas? Sabe aquele lugar que tá precisando disso? Sabe aquelas janelas que estão quebradas? É lá que você vai fazer. Ofertar a Deus é você tirar esse momento, imprimir-se e servir a Deus. Quando você tira a sua série e você vai viajar, desculpa. Você vai estar em débito. Pode falar, Bielzinho! Cara, você tá falando aqui e eu gosto sempre de falar que a graça é a única coisa que é de graça, o resto paga preço. Né? Se quiser ser crente, o resto paga preço, né? É renúncia, uma vida ali de renunciar à sua própria carne, suas vontades, né? Eu costumo sempre falar também que para um atleta, para ele ser atleta, o que ele tem que renunciar? Tudo. Muitas coisas. Alimentação, às vezes tempo com as pessoas, né? Às vezes ali um treino rigoroso. Então, para a vida cristã é exatamente a mesma coisa, né? E Paulo compara, né? Ele fala agora, por isso que Paulo compara. Por isso que Paulo compara a vida do cristão com a do atleta. Ou seja, se minha família não oferece a Deus algo que não nos custe, algo que envolva entrega real, Deus não se agrada do cheiro dessa oferta. O verdadeiro altar exige sacrifício de verdade, né? Então, da nossa vontade, do nosso tempo, da nossa comodidade, tudo por amor a Ele. Então a gente oferece tanto sacrifício pro trabalho, pra você ficar bonita, com a cara de botox cheia, inchada, parece que tomou um murro na boca, né? Parece que tava lutando com o popó. Tem mulher que parece que tava lutando com o popó e passou um batom. Então se sacrifica tanto pra esse tipo de coisa, né? Pra ter um filho, nossa, pra ele falar inglês fluente. Mora em Pirituba, gente, mora em Pirituba. Quer falar inglês fluente. Gente, vai falar, mas antes faz outra coisa. Vai orar em língua, vai falar em línguas, vai servir a Deus, vai fazer o bem pro próximo. Eu não acho errado você fazer essas coisas, mas aí a gente sempre vai trazer isso. Colocar o reino e sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. E a gente vê ao contrário, a gente vê as pessoas, entre aspas, prosperando muito mais no trabalho, na questão dessas coisas seculares, do que no reino. No reino as pessoas estão paradas. Tem gente que não faz nada, só dá dinheiro na igreja. Gente, não é possível dar só dinheiro na igreja. E aí outra coisa também, que falando de famílias, né, sobre dar alguma coisa, os filhos estão observando o que é que os pais entregam na igreja, né? Mudar a mentalidade dessas crianças de que parece que essas crianças não têm o que dar. Elas são crianças, então elas não trabalham. Então elas não dão dinheiro, elas levam lá a moeda de R$1 que pegou do pai, que não custou nada pra ela aquilo, muitas vezes, né? Então isso não é oferta. Tá dando oferta do outro, igual o Davi aqui. Eu não vou dar nada que não me custe. Ele tá dando uma coisa que o pai deu pra ele dar, então ele não tá dando, entendeu? Olha que legal, se você tá dando moeda pro seu filho entregar lá, isso não é oferta nenhuma. Ele tem que conquistar
o dinheiro que ele vai dar no dízimo. Ou se ele não tem, ele vai dar um tênis dele, né? Hoje eu vou trazer um tênis porque não tinha o que dar, eu vou ter que fazer algo. É assim que funciona. Vou trazer algo para uma criança mais carente, porque senão ele não vai aprender o tal do sacrifício. Ele vai começar a dar o que sobra. E pra criança é fácil você parar pra pensar, né? Porque a criança não trabalha, ela ganha tudo dos pais. Por isso que os pais não podem dar tudo de mão beijada. Por isso que os pais têm que tomar cuidado, porque normalmente os pais conduzem a criança pra Baal. E elas não conseguem depois sacrificar pra Deus. Então as crianças, mesmo a criança mais simples, tem gente muito simples que a mãe não quer que o filho trabalhe com 16, 17 anos. Exato. Gente, uma coisa que tem que acabar, pelo amor de Deus, é mesada. Você pode dar mesada, só que a criança tem que trabalhar. Não, você tem que dar salário. Pra ganhar. Isso. Salário, vamos mudar. Ninguém dá mais mesada. Mesada é essa aqui, ó, que você dá na cabeça, pode ser sua vara da disciplina, uma mesada. Mas você dá salário. Gente, tem adolescente de 16 anos ganhando mesada, cara. Vai trabalhar. 16 anos dá pra ter um jovem aprendiz super legal. O trabalhador é digno do seu Salário. Então você vai dar salário pro seu filho e pra sua filha. Se caso não trabalha. Em casa. É em casa. Só que ele tem que fazer. É que nem trabalhar pra alguém. Cara, não tem dessa. Gente de 16, 17 anos já tem que trabalhar, gente. Fica fazendo o quê? Aí fica com o namorinho errado, fica se envolvendo com gente errada, fica com o tempo muito vago. É isso. Você tem. Fica pedindo iFood ao invés de aprender a cozinhar. Fica pedindo Uber ao invés de aprender a pegar um ônibus. Entendeu? A gente fica criando jovem que não sabe se virar na vida. Sabe o que é engraçado? Porque os pais antigamente, eles tinham, sem instrução, hein? Porque eu vejo todo mundo falando que meus pais eram meio sem instrução, ignorantão. Tinham 10 filhos e dava conta dos 10 filhos. Criança de 4 anos cuidava do bebê. Hoje as crianças de 10 não conseguem cuidar de um gato. Então as crianças são umas inúteis hoje. Hoje as crianças são inúteis. Nós achamos que estamos educando certo, só que nós estamos educando errado, porque nós estamos nos afastando do plano original. Quanto tempo mais passa, vão se criando novas doutrinas de educação e a gente se perde nisso. É uma filosofia que parece bonita, mas que leva para o inferno e destrói a criança, amputa a criança. Se a gente voltar para o original, as crianças serão muito mais espertas. Com 5 anos uma criança já está fazendo arroz e feijão. É verdade, porque a minha mãe me conta essas coisas. Com 5 anos ela ficava sozinha com a criança de 2 anos cuidando. Hoje eu vejo criança de 10 anos que não sabe ir no banheiro sozinho. Gente, não pode ser assim. Então, olha que absurdo, parece bobeira que nós estamos falando, mas isso vai refletir na oferta que o seu filho vai oferecer a Deus. Uma oferta pagã ou uma oferta que Deus não vai aceitar. Só vai perder tempo. Bom, forte. Então isso é muito forte. E aí tem o Romanos 12 que a Cris leu, que é muito importante, tá? Bom, e aí o terceiro tópico do nosso vídeo de hoje é: eles fizeram uma aliança com o Senhor em voz alta, em júbilo. Gente, que demais isso. Sabe por quê? Eu não sei vocês, né? Mas, cara, o melhor dia da semana é o dia que eu vou pra igreja. Cara, e não era. Mas conforme eu fui me aproximando de Deus, começou a se transformar. E eu anseio pro domingo. E aí eu anseio pro domingo, pra se preparar pro domingo, pra eu não me distrair no domingo. Separa a roupa do domingo agora, né? Com antecedência. A cueca do domingo, eu separo tudo, assim. Tem o perfume do domingo. Gente, e aí eu quero ir, aí eu levo minha Bíblia, aí eu anoto pelo telefone, aí tem só um grupo que é só disso. Comigo, era eu e a Cris. Eu tirei a Cris, ficou só eu. E aí eu faço as anotações. Eu fico feliz de ir pra igreja, ver as pessoas se batizando, aprendendo. E olha que o nosso culto é pancadaria, hein? A gente toma cada uma nos cultos e é gostoso você ver que Deus tá cuidando da nossa vida, nos alertando dos perigos desse mundo. E aí eu vejo que não é muito assim, porque as famílias mal vão pra igreja, vão com aquela cara de gol contra, entra correndo, aí que tá, entra por último, pede pro irmão reservar o lugar. Gente, isso não dá. A pessoa chega no final do louvor e senta na frente. A corrupção começa na igreja, olha que louco. Tem gente que fala, reserva meu lugar, tem gente que repara 3, 4 lugares e a pessoa chega, o culto, na nossa igreja começa às 5h30, o culto vai umas 6, é quando o vartão lá, o pessoal sobe pra pregar. Cara, a pessoa chega às 6 horas, senta no melhor lugar, só que ele chegou às 6 horas. A corrupção aí, ó. Chega de qualquer jeito, não se prepara, vai fazer um monte de coisa no domingo, aí depois sai correndo da igreja. Gente, parece é o crente ninja, né? Chega, ninguém vê, sai, ninguém vê. Então, olha que loucura, não é assim. Chegar cedo, conversar com os irmãos, isso é um altar, né? Você preparar o altar pra oferta. E aí depois no final, sabe como as pessoas estão, conversar um pouquinho com as pessoas. Olha que legal, eu não tenho dia melhor, né, do meu dia do que tá na igreja, com as pessoas da igreja. Até reunião, quinta-feira agora a gente vai ter reunião, eu tô feliz pra caramba que vai ter reunião. Pequeno grupo tem, eu vou super feliz. A gente tá cansado, sim, é óbvio, tem uma fala, nossa, que cansado. Mas quando você entende o que é aquilo, quando você realmente é convencido, você vai no sacrifício e Deus lá opera um milagre, tira o seu cansaço, e, enfim, te traz conforto, te traz, né,
resolve um problema seu só com o conselho de um irmão da igreja. Olha como é bom. Na questão do bom ânimo, né? Assim, eles foram... Quando eles perceberam, o povo, né? Depois quando vocês lerem a história... O povo percebeu que Deus estava com Asa. Então, eles reconheceram a presença de Deus ali, através da conduta do rei Asa. E eles se renderam. Eles, poxa, realmente nós precisamos nos arrepender. A gente precisa se voltar para Deus. E aí, eles se voltaram com boa vontade. E eles ofertaram, eles ofereceram sacrifícios. Esses sacrifícios custaram algo, porque foi um baita sacrifício. Né? Eles deram tudo. Tudo que eles conquistaram nas batalhas que eles pegaram, eles deram tudo. Eles não selecionaram. Nessa aliança, né? Isso, eles não selecionaram só tiraram as coisas boas pra eles, deixaram as coisas velhas pra Deus. O que o Biel falou, beleza, que você foi lá, aceitou a salvação, veio pela graça de Deus, beleza. Mas agora, pra você manter a aliança com Cristo, se você não der o que custa pra você... Porque você tá dizendo pra Deus que não tem como ele agir nessa área da sua vida. Uhum. Deus pode agir em tudo, menos nisso. E Deus, cara, ele é Deus único, não tem outro Deus. Então, quando você não consegue sacrificar, entregar pra Deus aquilo que você conquistou, aquilo que você tem, e eu tô falando de várias coisas, tudo aquilo que você conquistou até hoje, Deus quer a cada dia que você entregue pra ele. Porque na verdade é dele, né? Entregar é só você reconhecer, porque é dele, sabe por quê? Porque quando ele quiser, se ele fizer assim, ele tira de você. Mas o que eu digo que é dele, às vezes nem tipo algo assim, mas por exemplo, as minhas meias não eram pecado. Ah, sim. Mas pra você viver a nova criatura, tem coisas suas que você construiu durante a sua vida que você vai ter que deixar de lado. Ah, você vai ter que matar, é o tópico, né? De que você mata aquilo que não faz parte dessa adoração, né? Então, assim, aqui, lembrando, né, que a gente fica alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí tem o versículo lá em 2 Coríntios também, né, que cada um dê a sua oferta com alegria. Então, aqui a gente quer reforçar esse tópico do bom ânimo, da disposição, da alegria. A nossa casa, qual é a disposição de coração da nossa família para as coisas de Deus? Seja o ir à igreja, seja na igreja, ou seja em casa, quando existe uma proposta de fazer um culto doméstico. Ai, não, hoje não. Ah, não, hoje estou cansado. Ah, não, mãe, não, hoje estou sem cabeça. Para parar e ler a Bíblia, para colocar um louvor, para fazer uma oração, fica todo mundo se arrastando? Ou a gente tem bom ânimo? Boa. Porque Deus, ele atendeu o povo de Judá, que se voltou para ele, exatamente porque ele percebeu a disposição, a alegria que as pessoas estavam, o júbilo que as pessoas estavam em servi-lo, né? E por isso Deus os recompensou com descanso. Houve um cessar de guerra, de conflito, e ele deu paz. Tem coisa melhor do que a gente viver em paz? Não tem. Sem guerra, sem inimigo atacando a gente, perseguindo, ameaçando. Então, ele proporcionou isso a partir daquilo que ele observou, da verdade que ele observou no coração das pessoas. A verdade no nosso, ou a gente está fazendo tudo isso com um hábito religioso? E era engraçado que até o povo de outros lugares queriam chegar até ele, né? Pra poder adorar. Então a fama foi chegando. Olha que legal, que Deus estava com Asa. Olha que legal, muito bom. E nessa aliança, quando ele faz aliança, ele diz, né? Quando o profeta vai falar, se você me procurar, você vai achar, se você vir até mim, eu vou estar aí com você. Se você. Aí diz também, e aqueles que não, vamos matar. Aqueles que não aceitarem, vão matar. E aí é uma coisa importante, para você fazer aliança com o Senhor, você tem que desfazer aliança com outras pessoas que estão com outros deuses. Por isso que luz não se une com trevas. Nós desmanchamos, nós matamos essas pessoas. Mas como que nós matamos essas pessoas? A gente, né? Tipo, pá. Nós tiramos da nossa vida. Nós eliminamos. Por quê? Porque não vai fazer falta. No seu coração vai, mas no caminhar com Deus não faz, porque você está fazendo uma aliança com Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, assim, você precisa, nesse tópico, entender. Fazer aliança com o Senhor é a mesma coisa que matar aliança com outras pessoas que têm outro Deus. Não é pra você que é casado se divorciar, hein? Pelo amor de Deus. Eu ouvi lá que tem que cortar a aliança. Então, deixa eu desfazer meu casamento aqui porque meu marido não vem pra igreja. Não é isso. Se você casou, agora você tem que ser perseverante aí. Vai ler 1 Pedro lá. Exatamente. Não, vou abandonar meus filhos, então, que não quer saber de Deus, vou mandar eles embora. Então, não é isso. É você se afastar do mal, dos ímpios,
daqueles amigos seus que você já entendeu que te levam a pecar, que te influenciam mal, né? Das músicas, dos conteúdos, das condutas, das inclinações do seu coração que você sabe que é má. Não tem aquele papo aquele versículo, se o olho te faz pecar, arranque. Então é onde você começa a arrancar o que te faz pecar. Pode ser uma pessoa, um amigo, pode ser um lugar que você ia, uma música que você escutava, uma banda, enfim. Então, é um ponto importante, né? A gente não vai conseguir ofertar algo que Deus aceite se esse altar estiver impuro. E quando eu tô fazendo esse tipo de coisa, também eu transmito muita alegria. Vamos lá, eu vou falar do estádio de futebol que eu já contei. É muita alegria, é em júbilo lá, né? Tipo, muita alegria. Nossa. Não é? Um gol que não vale nada é muito mais intenso do que uma adoração na igreja. E aí? Então, se você não cortar, você nunca vai conseguir entender o que Deus espera no momento de adoração, de louvor pra você. Porque você entrega aquilo pra outro Senhor. Por isso que nós temos que eliminar da nossa vida as coisas. Porque senão eu vou começar rivalizando. E o nosso coração, por ser enganoso, a nossa natureza humana, por ser muito esperta, né? Negativamente, Satanás vai servindo a gente tende a ir pro outro lado esquecendo Deus. E fazendo de qualquer jeito as coisas de Deus. Só que quem faz de qualquer jeito as coisas de Deus, ou quem faz as coisas de Deus e mais alguma outra coisa, já serve ao capeta. Tá? Bom. Então nesse tópico queremos destacar a atitude do povo que, após perceberem que Deus estava com Asa, se reuniram de boa vontade e oferecer sacrifícios. E fazendo essa aliança, fazendo tudo isso que nós estamos falando. Nós fazemos aliança, primeiro, porque nós acreditamos que Ele é o nosso Senhor, e nós fazemos aliança tirando as alianças com as pessoas más. Nós matamos esse tipo de relação, beleza? E eles juraram de voz alta e de todo o coração que seriam fiéis à aliança. E o que é fiel à aliança? Obedecemos às leis. Gente, não tem como ser fiel a Deus sem obedecer a lei. Sinto muito. E essas igrejas que falam da lei, ai, não sei o quê. Jesus veio falar, eu não vim para acabar, eu vim para dar sentido completo. Então, é essas leis que mostram se eu estou no caminho ou não. Se eu esquecer das leis, eu não sei te dizer se eu estou em pecado ou não. Se eu estou caminhando para o inferno ou para o céu. As leis me direcionam, né, me mostram se eu estou indo para o inferno ou para Deus. As leis me direcionam para saber se eu tô com uma aliança com o Senhor ou uma aliança com o capeta. Bom, galera, para concluir então, amorzinho, faz aquele fechamento maroto. Não, a gente queria só destacar dessa história, né, que durante o reinado de Asa, teve paz no povo de Judá. Né? E aí esse paz foi o Senhor quem fez com que tivesse paz com os povos vizinhos. Eles não têm a capacidade de gerar paz, né? Como a gente falou. Eles têm a capacidade de contar com a ajuda de Deus. De se organizar, de ser direito, honesto, justo e agradar ao Senhor. E aí o Senhor vem e atua com a paz. Então ele fez o que era direito e justo aos olhos do Senhor. E o Senhor se agradou dele. Então a nossa família, quando ela vive se importando, né, priorizando em agradar a Deus, honrar o nome dele, há muitas vezes um cessar de guerra. E esse primeiro cessar de guerra é primeiro dentro da nossa carne. Sim. Né, que a nossa natureza humana se rende ao Espírito de Deus. E aí, ou seja, eu me rendo àquilo que eu quero, não ganha da lei de Deus dentro de mim. Então eu começo a ser uma pessoa que vive em paz. Paz não é um sentimento, não é uma emoção. Sim. E não é aquela coisa de, eu preciso estar em paz para tomar uma decisão. Não. É quando a nossa natureza humana se rende à lei de Deus, o próprio Deus nos faz entrar num estado de paz. E uma família também, quando se rende às leis de Deus, vocês vão perceber que elas deixam de viver em guerra. Uma coisa importante, hein? Família que vive brigando não é de Deus, tá? Sinto lhe dizer... mas não é normal, a diferença do normal e comum, né? Não é normal. Um casal que briga sempre não é normal, tá? É normal pro mundo. É comum, né? Você pode ver com frequência. Mas não é normal. Não é normal. Não é normal. O normal que tem a ver com normas, né? A gente vem aprendendo isso. Não é normal. O que Deus tem pro casal não é isso. Pra família não é isso. Uma família que briga muito está desencaixada do plano original de Deus. Tá? Atenção. Você pode observar no comportamento dessas pessoas que existe quebra de princípio. Desobediência em alguma área para essa guerra toda. Com toda certeza. Não tem nada a ver com Satanás. Olha a aprovação que eu tô passando. Mentira. Consequência da sua natureza humana. E aí, lá no capítulo 15 de 2 Crônicas, né? Fala que durante muito tempo os israelitas, eles não adoraram o Deus verdadeiro. Eles foram idólatras. Eles não seguiram as leis de Deus. E por isso ninguém, olha o termo que a Bíblia usa, ninguém vivia sossegado. Havia desordem em todos os lugares. Uma cidade se levantava contra a outra.
Porque Deus, o próprio Deus estava fazendo cair sobre eles todo tipo de sofrimento. Então, é isso que nós queremos para nossa família? Desordem, falta de sossego e que sofrimentos caiam sobre nós. Ah, mas nós não vivemos mais porque agora Jesus pagou o preço, mas a quebra de princípio traz por si só consequências que geram desordem e que vão gerar sofrimento. E até porque quando você gera a quebra de princípio, você deixa de contar com Deus no seu lado. Você vai deixar. Você vai estar contando com outro ser, mas Deus não é. Porque Deus não pode te aprovar e fazer você desfrutar das bênçãos dele. Por quê? Por amor. Porque senão ele... Por justiça. Primeiro, por justiça. E por amor, os dois juntos. Por quê? Porque se ele te abençoa, mesmo você estando em desordem, você não vai sair da desordem. O que faz a gente sair da desordem, muitas vezes, é o sofrimento. Só que se ele vai lá e te resgata toda hora do seu sofrimento ou te abençoa, mesmo você agindo errado, você não muda. E se você não mudar, você não vai para o céu, você não desfruta da maior promessa que a gente tem, que é a vida eterna. E sem isso, você não tem arrependimento, né? Sem arrependimento não tem Jesus. Sem arrependimento, Jesus não serve de nada. Eu me arrependi tanto que eu sou tão ruim que eu preciso de alguém para me salvar. Aí entra Jesus. Exatamente. E aí na guerra contra os etíopes, né, Asa orou pedindo socorro a Deus. Só que ele orou com a consciência limpa. Ele orou falando assim: Senhor, nós temos feito a nossa parte, né? Nós temos adorado ao Senhor, nós estamos confiando em Ti. E aí a Bíblia diz que os inimigos foram derrotados pelo próprio Deus. Eles nem precisaram Nessa guerra, sabe o que eles fizeram de verdade? Pegaram as coisas dos outros. Deus foi fazendo tudo, eles foram só invadindo, pegou mais alguns. O que eles fizeram de verdade mesmo, que deu trabalho, eu acho, olhando pro texto, eles pegaram as coisas. Eles nem guerrearam de verdade. Até porque eram muito mais, olha que loucura, porque era muito mais do que eles tinham de soldados, de carros. Doideira, né? Exatamente. Então, embora a gente tenha que vigiar e a gente tem que orar contra as ações do inimigo, as tentações do inimigo, na verdade, quando nós estamos buscando com foco em ter uma vida correta e direita, o próprio Deus luta ao nosso favor contra os nossos inimigos, sejam eles demônios, sejam eles os agentes de Satanás, né? Pessoas que se levantam contra nós. Então, esse negócio de você fazer muito esforço para orar, gente, vamos orar porque o inimigo tá se levantando. Gente, eu tô servindo, o inimigo tá querendo acabar comigo. Se a gente dá muito foco na ação do inimigo, é sinal que a gente não tá fazendo muito a nossa parte. A gente não tá se arrependendo de alguma coisa que Deus quer que a gente se arrependa. Porque o sofrimento tem que fazer a gente olhar pra gente e não fazer a gente ficar preocupado só com o inimigo. Exato, o escudo da fé, né? Da armadura do cristão. Exato. Da fé é o que? Obediência. Pode ver, todo mundo que se levanta muito pra falar que é o diabo tem uma vida totalmente desobediente das leis de Deus. Não significa que a gente não vai sofrer ataque, como eu falei. Mas a gente vê biblicamente o que garantiu aqui a vitória. Obediência. Não foi a oração. Foi a obediência primeiro, a vida correta, justa, combinada com a oração. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai. Porque quando você vigia, você está mais apto a contar com a oração de Deus e orar segundo a vontade de Deus. Então, o que vai proteger a sua família, a sua casa, os seus filhos, porque o pai quer tanto a proteção dos filhos, é ter uma vida correta. Muito bom. Galera, e aí depois vamos fazer um próximo encontro para falar das coisas que Asa fez de errado. Que também temos que aprender muito com ele. Bom, meus amigos, Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Dá uma moral pra nós aí. A gente não pede nada, nem dízimo, nem oferta, nem nada, né? Nem Pix, Nem né? Pix. Não tem QR Code pra pedir Pix. Esse povo é forgado, né? Esse povo quer ficar pedindo Pix. Vai trabalhar. Vai trabalhar, rapaz. Paulo trabalhava. Enfim. Então, galera, presta atenção. Deus abençoe vocês. Fortaleçam. Tenham coragem, se aproximem de pessoas que querem crescer na graça, se afastem de pessoas que estão atrapalhando o seu crescimento. Não importa se você conhece essa pessoa há 15, 20 anos, esquece essa pessoa, tá? Tem pessoas que a gente tá se unindo a famílias que é só porque eu gosto muito, esquece. Tem parente que tá me levando a pecar, esquece. Tem filho que tá me levando a pecar, esquece. Tem pai que tá me levando a pecar, esquece. Conte com a graça de Deus, deixa que Deus vai trazer pra você as coisas necessárias. A Bíblia te garante que nunca vai faltar um amigo. Quem é seu pai e sua mãe? Aquele que faz a vontade de Deus. Se aproxime das pessoas que estão buscando fazer a vontade de Deus, porque quando nós colocamos o reino e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Deus abençoe e até a próxima. Valeu!